Olá, pessoal. Estamos começando mais um Tecla Sabe Podcast e o nosso convidado de hoje tem mais de 20 anos na área, passagens por empresas diversas, entre elas Balduco, Campari, Diageo e agora como Head de Marketing da Bin Suntory, proprietário aí de marcas centenárias como a Macallan. Bem-vindo, André. Um prazer estar aqui com você. Obrigado pelo convite, super feliz. Eu que agradeço aí por você ter recebido esse convite e ter vindo aqui trabalhar com a gente hoje nesse podcast. Me diz uma coisa, como que você começou nessa área de marketing? Faz quanto tempo que você está? Me diz um pouquinho. Poxa, longa história, né? Minha vida inteira foi em marketing, está sendo em marketing ainda, né? Bom, eu sou formado pela SPM, depois tenho MBA também em marketing pela IBMEC ainda, antes de virar INSPER, antigo. E já passei por diversas empresas de vários setores em marketing, né? Comecei lá atrás, comecei com o primeiro estágio foi na Mercedes-Benz, depois passei pela Gillette, antes de ser comprado também pela Procter, passei pela Balduco, aí na Balduco tem uma história um pouco mais longa, fiquei lá 4 anos, e depois disso eu fui para a indústria de destilados, onde eu passei pela Diageo, Campari, se somar tudo deu aí quase 12 anos. Recentemente tive uma experiência em farmacêutica, em marketing, e voltei agora para destilados também em marketing. E a minha história tem sido essa. Mas é melhor trabalhar com bebida que trabalhar com remédio, é isso? Pois é, acho que o currículo entrega um pouco, né? Mas é um pouco isso. Acho que tem uma certa afinidade com a categoria que, obviamente, faz a gente ter áreas de interesses mais específicas. E a minha, claramente, é bebidas. Bacana. Não só porque eu gosto de beber também, mas não só por isso, né? Mas você hoje trabalha como uma marca muito bacana, que é a Macallan, né? Um head de marketing aí dentro da empresa que você trabalha. E é um mercado hoje de luxo muito diferente do que a maioria, às vezes, tem muita gente que nem conhece, né? Chega em alguns outros rótulos. E conta um pouquinho, qual é a diferença entre trabalhar com marcas, né? Porque você já trabalhou com marcas de bebidas com um nicho menor, né? De um ticket e tickets maiores. Qual que é o diferencial hoje? Assim? Tem uma diferença importante, assim, na maneira de construção de marcas. No final, marketing, a responsabilidade é construir marcas. Mas as ferramentas e a dinâmica de cada mercado muda bastante a interação dos profissionais com a área, né? Com os skills. Com bebidas, especificamente, em especial bebidas de luxo, eu acho que tem uma vocação de marketing olhar muito mais brand building, muito mais concentrado em criar conexões emocionais com as pessoas. Isso na hierarquia de marketing, todas as ferramentas disponíveis, isso está no topo. Na indústria de luxo, na indústria de bebidas premium. As histórias das marcas são muito legais, né? Das origens, de como elas são feitas, e isso cria valor. E aí, contar esse valor para os consumidores é o que, ao meu ver, né, me desperta interesse em estar e continuar na categoria. E eu acho que tem um ramo de expertise ali bastante interessante em construção de marca. Por isso que essa é a brincadeira que eu gosto. Macallan representa totalmente isso, né? Macallan é uma das marcas mais prestigiadas de whisky, preços altíssimos. Depois a gente fala um pouco dos posicionamentos de preço. Mas o que é mais importante é a história por trás da marca. E é isso que é legal. Isso que é legal contar. E a percepção de valor do que você fala, né? A gente vê muitos filmes, muitas coisas que trazem isso, né? Então, assim, Harley tem isso, né? Macallan tem isso. Então, você começa a olhar um posicionamento premium, uma pessoa bem-sucedida, isso atrela, né? Então, como é a percepção de valor e de brand, de quando a pessoa está olhando e fala assim, cheguei nesse nível, estou tomando, implicitamente você está consumindo essa parte também. Você consome um lifestyle, né? Então, as marcas, as categorias dentro de bebidas, elas representam um certo determinado estilo de vida. A gente pode ficar horas aqui discutindo o que aconteceu nos últimos anos, as próximas tendências, mas vou citar recentemente, nos últimos 10 anos, as pessoas conheceram gin no Brasil. E óbvio que virou massivo, todo mundo toma, você vai nos bares e todo mundo já acessou a categoria de alguma maneira. Mas eu acho que não é só pelo líquido, aquilo representa muito mais coisa. O fato de você estar com uma taça de gin tônica na mão, aquilo representa muita coisa para quem escolhe aquela categoria específica. Você consegue visualizar uma pessoa que toma gin. Você também consegue visualizar uma pessoa que toma só Brahma. E você consegue visualizar uma pessoa que toma qualquer outro... Vinho. Você consegue visualizar o tipo de pessoa e o tipo de ocasião que ela está tomando. Então, eu acho que tem uma
do ponto de vista de marketing, uma área super interessante de comportamentos e como é que você reflete as marcas em cada uma desse setor, em cada uma dessas ocasiões, que é lindo, né? Para marketing, acho que essa é a beleza de trabalhar em marketing. É observar isso de maneira analítica e transformar em alguma coisa interessante depois. Hoje, qual que é a média, por curiosidade, da faixa etária? Porque eu não vejo, por exemplo, alguém tomando uma Macallan numa balada, né? Mas daí você já vê uma vodka com um gin, né? Que você já trabalhou com esses mercados e consegue ver onde posicionar até para a questão de exposição da marca. Não existe um PDV, né, de Macallan, por exemplo. Não, ele até existe. Se você for em lojas super especializadas e... Vou citar aqui um parceiro nosso, existe um bar que chama Caledônia, para os tomadores de uísque, recomendo. Lá é o playground para quem gosta muito de uísque. E lá ele vende só uísques acima de, não sei o valor, vou chutar aqui, mas claramente acima de R$400. 400 e vai para cima, viu? Mas é porque a experiência que está por trás é muito exclusiva e muito instrutiva. Você não vai lá só tomar, você vai aprender, você vai vivenciar o mundo dos uísques. Por isso, a história por trás vale o que vale, e aí tem um ponto de venda específico. Você não vai encontrar em todo lugar. Aliás, encontrar em todo lugar é exatamente o oposto do que a marca se propõe. Estar muito disponível é o oposto da exclusividade, e aí o valor tá... A percepção de valor, Exatamente. assim, nossa, mas se entrega no supermercado do lado do outro, não faz sentido. Não faz sentido. Então, e é engraçado, porque no final existe um grande conflito em termos de crescimento de negócio e posicionamento de marca nesse sentido. Porque todos os negócios, todas as marcas querem crescer. Para crescer precisa vender mais, para vender mais precisa estar em mais lugares. Existe um tipping point ali. No momento que você ultrapassa isso, você perde exclusividade, perde posicionamento, perde valor. Então, esse equilíbrio é quase filosófico. Quase filosófico. Mas quando a gente fala, por exemplo, de marcas de luxo, de modo geral, você não vê elas fazendo sale. Né? Você coloca num posicionamento de marca premium aí, né? O A gargalhada, que a gente chama. Uma Gucci, uma Louis Vuitton, uma Prada, enfim, você não vê um sale. Dificilmente, né? E a questão que você falou, não é uma escala que eles querem ali, né? Mas é o posicionamento, assim como o seu produto. Valor acima do volume. Você até vê algumas coisas, sei lá, Louis Vuitton. Todo mundo conhece o livro Louis Vuitton. Virou o ícone do luxo. Não necessariamente Louis Vuitton precisa ter dinheiro para comprar uma Louis Vuitton. Original, né? Mas não necessariamente você precisa ser trilhardário para ter uma Louis Vuitton. Mas mesmo dentro do universo da marca, Louis Vuitton oferece exclusividade para os ultra ricos. Então, se você vai numa loja de Louis Vuitton, sei lá, na Quinta Avenida, lá embaixo, que tem fila na porta, são os itens não faço ideia quanto custa uma Louis Vuitton, mas deve ser lá, você pega $3 mil numa bolsa. Só que o andar de cima, você só vai com hora marcada ou se você for convidado. Por um portfólio que você não vê em qualquer lugar. Então, a exclusividade ainda continua um drive super importante no mercado de luxo, sem dúvida. Ele tem uma porta de entrada, né? Assim como tem categorias, né? Ele tem uma entrada ali onde aqui é possível, né? Réis mortais, vamos dizer assim, a questão do potencial de consumo. Agora, tem um outro lugar que é onde você escala um posicionamento até para você conseguir trazer essa exclusividade e cobrar o que cobra, né? No final, a gente está falando é o meio básico do marketing, né? No final, você está trabalhando com desejo. Então, o desejo por status ou o desejo por se diferenciar é da natureza humana, né? A maneira como você explora isso é o fundamento de marketing. Qualquer ação de marketing começa com Consumer Insight, aí você vai. O mercado de luxo, isso é muito vivo o tempo todo. Se você não tem um insight de atender a exclusividade, você perde um pouco a mão. Se você acerta a mão, inclusive, você cria uma puta marca em cima dessa história. Macallan, por exemplo, é isso. Que bacana. E é engraçado quando a gente vai falando de marketing do básico, né? Essa é a proposta exata, falar da tecla SAP, das pessoas entenderem desde o básico e que é um princípio que ela precisa entender de percepção do consumidor dela para fazer um produto ou da forma como ela vai aplicar isso para o produto dela, né? E aí, dentro dessa diversidade de empresas que você passou, com certeza tem peculiaridades muito grandes aí. Então, não só no mercado de destilados, mas Balduco, que você falou que ficou muito tempo também. Fiquei 4 anos lá. Farmacêutica tem... acho que é isso, né? A gente está o marketing está cada vez mais complexo.
Então, tem muitas possibilidades, e muito estímulo, e muita ferramenta, muita sigla. O mundo digital trouxe esse presentinho pra gente. Gerencia aí. Década de 90 era fazer uma campanha no Fantástico, botava 2 milhões de reais, em um ano você virava a marca referência. Hoje, claramente, não é isso, né? Você tem um ambiente muito mais complexo para gerenciar. Nessa complexidade, eu faço uma crítica a mim mesmo, aos meus companheiros, a gente perde um pouco os fundamentos, os mais básicos. Que no final, marketing é você atender ou despertar o desejo das pessoas, o interesse das pessoas. Então, você precisa ter uma questão de investigar o comportamento das pessoas e criar diferenciação. Aí você cria diferenciação através de atributos funcionais, emocionais, continua a mesma formulazinha que o Kotler nos disse lá. A forma de entregar isso é que ficou plural. Aí você usa várias ferramentas, digital, influenciadores. Puta, tem muita coisa aí para explorar. O meio é diferente hoje, né? Antes a gente só tinha um modelo engessado. Hoje a gente tem muitos e eu falo muito que a questão de influencer, ele hoje faz parte, muitas vezes, do plano de marketing. Você que está do outro lado da cadeira pode dizer também em relação a isso. Porque, querendo ou não, hoje, às vezes, sai uma campanha que você vai fazer... Você não consegue fazer uma campanha de Macallan no Fantástico, não é o seu público que está lá. Não. Então, você não vai ser tão assertivo do que, de repente, um influencer high ticket, onde você vai fazer alguma ação com ele específica ou trazer ele para um evento com seus principais clientes, fazer uma ação estratégica, onde te traz, de fato, essa relevância, esse peso. Então, eu vejo que é importante a gente pensar nas categorias, nos meios, e o digital, eu brinco muito que foi uma dor, né? A questão do digital. Ainda algumas coisas ainda Não, eu brinco muito de que a gente acordou um dia, era Twitter, no dia seguinte a gente virou X. Então, nossa, tudo, todo dia uma notícia nova, né? Eu falo, é uma rede social nova, é um algoritmo que muda, é uma ferramenta diferente, é uma aplicabilidade diferente. Não funciona mais assim a métrica. Então, deixa todo mundo doido dentro da nossa área, né? Não é aquela coisa de... Um médico, ele se especializa, ele consegue seguir a sua carreira. A gente, se não muda nessa agilidade, a gente não está fadado ao fracasso em poucos anos, né? De se não... eu tenho... Minha visão sobre isso é exatamente o que você falou, mas ela, de novo, porque a equação se tornou muito mais complexa. E ela é meio contraditória do ponto de vista de exercício de marketing. A gente não pode perder os fundamentos de ter um posicionamento claro e um propósito de marca muito claro. Isso é o básico de marketing. Isso se fazia lá atrás e continua sendo muito importante. Mas, ao mesmo tempo, se você perde a mão de o que está acontecendo no mundo e como é que você conecta isso ao seu propósito, você perde aonde o consumidor está. O consumidor está no TikTok, ele está lá, está em todo lugar. E está cada vez mais complexo mapear onde esse cara está. Dou um exemplo prático. Qualquer marca de bebida, pegar Johnny Walker, por exemplo. Hoje é meu concorrente, mas eu posso falar dele. Não foi. Ele sempre teve um propósito muito claro. O propósito de Johnny Walker é inspirar progresso pessoal. Daí vem o Keep Walking. Daí vem todas as campanhas de Johnny Walker você que chegou lá, ele é quase excludente em certo momento. Você que chegou lá, você merece um Johnny Walker. Né? Esse é o seu ícone de celebração. Isso nunca mudou. Isso é o fundamento da marca, é de onde ela veio. E tem lá desde a Escócia, o cara que promoveu, Alexander Walker, que fez a marca, etc. A forma como ela leva essa mensagem para as pessoas hoje é muito mais complexa. Antes era uma campanha na Globo, hoje sei lá, tem um exército de influenciadores, tem um monte de coisas no Instagram, tem os eventos, tem as experiências de marca físicas que levam para o online. Então ficou mais complexo. Mas o fundamento nunca se perde. Por que eu tô falando isso? Porque é muito fácil você ser seduzido pelas modas, né? Vamos entrar no TikTok e fazer dancinha para qualquer coisa. Puta, aí você mata a marca. Mata a marca. Então, se manter no seu fundamento é importante, conectando com o que tem de novo. Usar as ferramentas como um apoio, não se entrar na... É difícil pra caramba, né? Então, eu vejo muito essa questão do TikTok. Quando a gente traz também essa possibilidade para os nossos clientes, eles falam, não vou fazer dancinha. E aí a gente vira e fala assim, mas a gente nem quer que você faça dancinha, porque não é a ideia, né? Mas considerando a quantidade de pessoas que estão ali e a forma como... nem se considera mais uma rede social, né? Uma plataforma de entretenimento, de engajamento. Então, a forma como você constrói um conteúdo ali tem que estar atrelado ao planejamento, à estratégia, o posicionamento de marca para refletir isso ali dentro, né? Tô nessa linha também. Você falou de influenciadores, é engraçado, né? Influenciador virou uma ciência em si, né? Porque não é só botar gente famosa para falar da marca. Puta, esse cara agrega no meu posicionamento. Eu tenho uma mensagem, eu tô querendo gerar um valor.
esse cara ele compartilha dos meus valores ou não. Então, isso é um elemento para você escolher o cara que representa a tua marca, né? Então... Isso é uma coisa tão além de só representar uma marca, porque você tem que olhar também toda a parte dessa pessoa de o que ela já fez na vida que pode manchar a minha imagem. Então, tem vários outros degraus aí que você acaba conectando de... Ela conecta com o meu público, ela conecta com o meu produto, ela conecta com a percepção que as pessoas vão ter do meu produto. E, além disso, se ela tem uma imagem limpa suficiente para isso. E hoje as coisas acontecem de uma forma muito rápida. É muito orgânico, né? É muito orgânico. Ela reafirma os valores que eu quero, né? Que eu quero propagar da minha marca. A gente teve... a Beam Suntory tem várias marcas. Uma delas é a Jim Beam, uma marca de um bourbon. A gente começou no mercado agora. E a nova campanha tem a associação com alguns influenciadores. A gente tem tentado... por causa da origem de Jim Beam nos Estados Unidos, muito ligado ao Kentucky, ao American Barbecue, e aí a gente... churrasco faz parte da nossa vida. Então, tem tudo a ver, faz sentido. Então, a gente tentou trazer para o universo de influenciadores da marca, a gente conectado a churrasco. O Netão, por exemplo, é o cara que aparece na campanha e ele é um dos nossos influenciadores. Um cara que tem propriedade para falar de churrasco. Né? Ele nasceu dali, vive disso, e ele é uma voz de autoridade. Então, tem conexão, não só pela fama do cara, pelo nível pela quantidade de seguidores, mas porque ele tem credibilidade para falar daquele assunto. Eu acho que esse é o tipo de... Eu estou simplificando, mas faz parte da ciência dos influenciadores, né, no ambiente da marca. Não, o mais importante é o que você está falando, né? Vocês entenderam qual era o tipo de persona, né? E aí, quem que seria um influenciador que seria relevante para isso, para, de fato, propagar a marca dentro desse contexto. E... é importante a gente refletir isso quando... não é qualquer influenciador, né? Eu brinco muito que numa barbearia da esquina, ele pode fazer um empréstimo e contratar o Neymar. Mas ele vai ter uma relevância? Ele vai ter o retorno disso? Não, porque é uma coisa mundial. Então, faria sentido se ele tivesse uma rede mundial de barbearias, mas não uma específica num lugar. Ali, então... né? É muito importante olhar, seria o meu público. Mas quantas pessoas você atinge no seu bairro para fazer aquilo? Então, às vezes, é onde a gente fala de micro e nano influencers, que às vezes conectam mais em alguns outros polos e serviços. Então, todos os serviços e mercados, eles podem ter influencers, mas você precisa entender, de fato, quem seria essa pessoa. Né? Muito bacana. Mas é isso, ficou mais complexo, né? Ficou muito mais complexo. E tudo bem, o consumidor é mais complexo hoje. E é um exercício constante de tentar se conectar. Bacana. E eu vejo muito, por exemplo, na parte de indústria farmacêutica, é mais complexo você fazer propaganda, te ingessa muita coisa por conselho regional, federal de medicina, enfim. Tem em linhas gerais, tudo que você faz em medicamentos... E olha que eu cuidei de Dorflex, eu cuidei de analgésicos. Dorflex era o primeiro, não era? É o maior analgésico do Brasil. Cara, a Dorflex é uma marca muito bacana, porque ela é muito bacana. Cara, a maior distribuição disparada de qualquer produto que você ranquear aqui. Leite em pó, biscoito, Dorflex é maior. Está em mais lugares. Dorflex cumpre um papel quase de... que os médicos não me escutem, mas quase de... Ele tem um gap de tratamento de saúde em certas regiões do Brasil que nossa força de saúde pública não está, mas Dorflex está. Olha só, e a gente chega nesse nível de grandeza da marca. Mas, ao mesmo tempo, do ponto de vista de marketing, é bastante restrito. Então, eu não posso sair comunicando a torto e direito. Tem uma série de regulações que não me permitem comunicar o que eu quiser. O Ministério da Saúde adverte, tudo, né? O Ministério da Agricultura, tem todos os órgãos públicos que... E eu acho que tá certo, tem que ter mesmo. Você tá falando de remédio, né? É uma coisa séria. Mas engraçado, mesmo no mercado super regulado, voltando aos fundamentos de marketing, né? Mesmo que não esteja inscrito em lugar nenhum, existe um propósito de marca por trás de Dorflex muito legal. Que é isso que eu te falei, cara. Dorflex está na vida das pessoas. Né? Faz parte do... É o cara que, quando eu preciso, nesse papo, puta, dor de cabeça, não tô pensando direito. Tem um Dorflexzinho aqui no meu bolso e resolve minha vida. Faz a minha rotina continuar. Isso é engrandecedor, assim, né? É a galera que tá trabalhando na rua que precisa de Dorflex para continuar fazendo o que tá fazendo. Então, tem um propósito de marca muito legal. Não tem a ver com digital, não tem a ver com nada, tem a ver com o core da marca. Bacana. E aí a gente volta, por exemplo, para a Diageo, que você trabalhou. Você tinha uma marca Ipioca. Agora você está em Macallan, né? Como que você conecta tudo isso, né, dentro disso?
Sabe que são públicos muito diferentes, categorias que se construíram de um jeito muito diferentes, né? Mas sabe que na essência, aí tem um pouco da vocação da indústria de destilados. Os destilados em geral, as marcas, são construídos com laços culturais muito fortes. Eu poderia ficar aqui horas te contando que Macallan, Jim Beam, os whiskies japoneses vieram de regiões específicas, foram feitos de um jeito tal, pelo fundador tal, assim como Ipioca. Ipioca é uma marca cearense, ela é um patrimônio do povo cearense, feito de um jeito, uma boa parte, bastante artesanal ainda. Ela suporta uma comunidade inteira ali onde tem a destilaria. Cara, é muito legal contar essa história, porque tem conexão cultural. Então, Ipioca é um patrimônio cearense. Quando você começa a contar isso, você fala, tá bom, mas é um público totalmente diferente, é um preço diferente. Mas os fundamentos de marketing, você criar uma narrativa, um storytelling, ele usa as mesmas ferramentas, né? Usa os mesmos princípios. Com muito mais cobertura, zero exclusividade, não é esse o princípio, mas a origem e o propósito de marca usam o mesmo padrão. Então. Mas é engraçado você falar disso, porque aqui a gente não valoriza porque é um produto nacional, né? Mas vai para fora a cachaça, ela é super bem aceita. Eu lembro até quando eu fui fazer intercâmbio, eu perguntei para a homestay que eu ia ficar, o que ela queria. Pediu uma Ipioca. Olha você lá. Falou. Então, assim, e aí era uma garrafa que tinha uma palha. Isso, enfim. a palha. Aquela palha artesanal. Ainda existe essa... Opa, não sei se ainda é assim, existe, mas... Então, é uma coisa que a gente não valoriza um produto nacional. Mas é. E lá fora foi algo que me foi pedido. Então, quando você olha, né? A mesma coisa, Havaianas e tudo muito, mais, que tem uma percepção muito grande lá fora, mais que... O Havaiana é um baita case, né? Ainda é. Até hoje, depois de sei lá quanto tempo, ainda é um baita case de reposicionamento. Mas ela veio ela não negou a origem, né? Ela é a representatividade da brasilidade na sua essência, sem ficar usando clichês. A Havaiana é você ser brasileiro, cara. Não precisa explicar muita coisa. Criou uma linha de inovação gigante, várias, mas o propósito da marca nunca foi negado. Acho que essa é a essência do negócio. A Havaianas é um super case há muitos anos. E como se reposicionou, o quanto usou muito essa questão de famosos, a publicidade... a seu favor, com muita gente usando e criando esse objeto de desejo, né? Que virou o chinelo de tira, que ele era super... tinha uma fama não muito bacana. Você lembra da primeira campanha de Havaianas, como era? Depois do posicionamento? Não. Eu não lembro quem era o ator, mas era assim, usar a Havaianas do jeito que ela era feio. Porque era... não é exatamente não tem o status que eu quero. Uhum. Mas a brincadeira é, se eu virar Havaianas... Então, lembra que era o branquinho Sim. e a tira embaixo. Se eu virar e trocar, aí fica legal. Porque fica... E esse foi o começo de tudo que veio depois de Havaianas. Que foram várias corzinhas, vários designs e tudo mais. De novo, não nega a origem. Assim, tipo, eu sou daqui, olha só, eu só virei e agora, a partir de agora, eu sou legal. E ela continua exatamente no mesmo formato. Ela agora tem salto, tem outros acessórios, mas a essência não mudou. Né? É muito doido isso, porque, de novo, nesse mundo complexo de, novas tendências, tudo acontece, as marcas que a gente continua lembrando são as marcas que têm uma essência e uma proposta muito clara. Não mudam. Né? É muito doido pensar nesse mundo crowdado de coisas e falar, cara, olha tudo isso que está acontecendo. A Havaiana ainda o produto continua sendo o mesmo, um pouco em outra embalagem ali, lógico. Mas né? Mas é a mensagem da marca, né? Assim, eu sou símbolo da brasilidade. Usando toda a brasilidade, virou clichê para um monte de coisa. Mas quando você pensa em Brasil, você pensa em Havaiana. Mas de fato né? De fato entendeu? É isso que é da origem e nunca negou isso. Isso eu encontro em bebidas. Bebidas tem muito essa parada de valorizar e ter orgulho do seu core. Bebidas de modo geral. Destiladas, né? Então, Macallan é Macallan por causa disso. Eu faço desse jeito, eu faço pouco e é muito difícil fazer o que eu faço. Muito difícil. Por isso eu custo o que eu custo, por isso que não é para qualquer um. Chuta alguma marca de destilado aí que você goste. Com certeza ela vai ter uma história muito, muito consistente da sua origem. E aí ela usa todos os meios digitais para falar disso consistentemente. Mas ela continua falando isso o tempo todo. E é a questão de comportamento também, né? Das pessoas estarem em ambientes onde aquilo funciona. Então, mas é porque justamente, vou usar a Macallan como exemplo, né? Justamente porque eu sou feito desse jeito, essa é a minha história.
Eu tô falando generalística de maneira geral, porque assim, tem horas aqui para gastar sobre a história de Macallan. Mas realmente é uma destilaria só, produção super limitada. Eles cuidam, eles plantam a árvore para demorar 100 anos para a árvore crescer, virar um barril, que, cara, é um negócio... Exclusivo É total. insano, é insano. E aí, isso é super exclusivo. Se você deseja, na sua vida, representar a exclusividade, eu sou o cara certo para você. Porque eu sou feito assim, eu sei o que eu tô falando, entendeu? Então, acho que essa verdade na marca, ela continua super... É o que vale ainda. Falando desse conceito de exclusividade, até que você falou, há rumores de que existem algumas, não sei se chama safra ou não, que podem estar em extinção, verdade isso? É verdade. Verdade? É verdade. Uma madeira, né? O carvalho europeu tá terminando. Tá terminando. Seja, Não é que tá terminando, né? Quem tomou, tomou. Quem não tomou, não tipo toma isso, mais. Tipo isso. Por isso que tem Macallan sendo vendido em leilão na Christie's por milhões. Uau. Porque ele foi feito num tipo de madeira que daqui 30 anos não vai ter mais. E não vai ter mais mesmo. Porque para você cortar o carvalho e botar para envelhecer, demora 100 anos. Literalmente 100 anos. Ninguém cuidou de fazer as árvores de volta. Não, até cuidou, você tem mais ou menos um planejamento, mais ou menos não, tem um baita planejamento, mas, cara, é muito difícil você gerenciar a demanda mundial de um produto, porque é um lugar que produz, né? Aí, sei lá, entra a China, baita mercado consumidor, você fala, cara, tudo que eu planejei há 50 anos atrás, cara, não vai dar. Quem é o maior consumidor de uísque hoje no mundo? É China? Total ou per capita? Perguntas importantes. Acho que as duas. Agora o maior mercado ainda é nos Estados Unidos. Uhum. O mercado é nos Estados Unidos. Seguido de China, mas aí tem alguns mercados europeus. A Alemanha é importante, a França é importante. Brasil representa quanto? O Brasil quanto? está entre os... O maior mercado está entre os 8. O Brasil é um baita mercado para uísque. A gente acha que é só cerveja e cachaça aqui, que nada, né? Mas nossa população é muito grande. A gente tem em certas regiões do país uma cultura de uísque bastante importante. O Nordeste, por exemplo. Então, por isso que eu perguntei per capita. Por exemplo, no Nordeste, o consumo per capita, o Brasil está entre os 3 maiores. Uau! É o Red Label com água de coco na praia. Entendeu? Tá aí. Então, tem uma cultura importante. Ainda assim, a penetração de uísques ou destilados em geral na cultura alcoólica do brasileiro ainda é muito pequena. Muito pequena. Outros países vendem muito mais vinho, muito mais destilados, e aqui a gente vende muito cervejeiro, né? Mas tem um potencial enorme para crescer. Isso aqui acho que por ser um país tropical, calor, isso... E aí a gente tem... sempre teve, né? Toda a parte publicitária muito, né? Tem até camarotes e tudo mais que são com nomes de cervejas. Então, acho que isso traz muita coisa. De eventos associados. Muito demais. Tem uma cultura festeira nossa aqui, né? Tem uma cultura festeira. Você pega a sazonalidade de bebidas, puta, carnaval, ano novo. Puta, tem uns picos importantes de negócio, né? De volume. Bacana. E aí, falando para o ramo alimentício, por exemplo, que a gente volta lá para Balduco. Você tem uma sazonalidade, acredito que no panetone, no chocotone, mas você tem uma gama de produtos enormes aí, né? Então, você era de algum braço específico ou você era Eu cuidei de algumas marcas na Balduco, né? A Balduco tinha comprado a Visconti lá atrás. Então, Visconti é da Balduco, para vocês saberem. Então, teve todo um planejamento e um plano de expansão da marca Visconti, que basicamente é a panetone e torrada. Fiz todo o lançamento de tudo que tem aí de Visconti hoje. Todos os tipos de biscoito. Foi na época que a gente comprou e eu fiz o lançamento de tudo. E depois eu movi para a marca Balduco e cuidei de várias coisas de Balduco. Cuidei das goiabinhas Balduco. Cuidei de torradas e no final cuidei de panetones também. Então, transitei por quase tudo lá dentro de Balduco. Balduco tem uma história sensacional, né? Uma empresa familiar ainda. Ainda hoje é uma empresa familiar. Não, isso é muito bacana, de entender como eles conseguiram continuar nessa essência familiar, né? E em crescente, porque falam-se muito, né, da questão dos herdeiros, a questão sucessória, o quanto vai acabando com a empresa, enfim. Eles estão aí numa crescente muito bacana. E do ponto de vista de marca, a gente falando dos fundamentos e do posicionamento, é isso. É da família Balduco para a sua família. Continua isso. Então, da família Balduco que fazia panetone, inegável, né? Panetone Balduco é o Panetone Balduco. Eu sei fazer biscoitos, eu sei fazer bolos, eu sei fazer pães, eu sei fazer esse monte de coisa que tá aí. Mas nunca perdendo a essência é a minha receita da família Balduco, que é verdade, tá? Tem o fermento que ele trouxe da Itália, que tudo isso é verdade. Acho que tem uma escala industrial hoje, mas ele se perpetua em todos os produtos, em todas as ativações, em todas as pequenas... Café Balduco, como é que chama? Casa Balduco.
tá em todo lugar agora, né? Virou Casa uma Balduco, franquia, né? a Casa Balduco, ela vem de uma ideia... Aqui em Moema tinha a primeira Casa Balduco foi em Moema, que era uma ativação de marca. Panetone, tinha uma mini maquinazinha de panetone e era uma ativação de marca, não vendia nada. Era só para mostrar como eram feitos os panetones. O negócio foi tão grande, foi tão legal, que aquilo gerou a ideia pro Casa Balduco franquias depois. E aí, né, corta o filme, 15 anos depois, é a Casa Balduco. Mas a essência da marca nunca se perdeu, porque é a família Balduco, o seu Balduco que aparece na campanha, não é ele, tá? É um outro cara, mas representa né? ele tá em todo lugar, consistentemente. Então, eu acho que essa consistência faz a marca ser bacana. Não, e até porque senão ele acaba não sendo a questão da essência, né? Ele não transmite a verdade disso, né? Então, quando a gente acaba falando, a gente sempre fala muito da humanização das coisas, né? De trazer, principalmente numa questão familiar, onde a gente está falando da família, você trazer isso dentro de um contexto do marketing faz todo sentido. Então, aí tem uma verdade do consumidor, né? Então, tem um comportamento, a família, né? O momento em família é um valor brasileiro, não só brasileiro, é um valor humano. E, a história da família Balduco se conecta com isso. Eu construo toda uma história de marca a partir daí. E quando a gente fala, por exemplo, de Natal, que traz o Panetone, é muito, né? A questão família, Natal, estar nesse contexto, você já tem esse efeito associativo. A campanha não mostra as famílias brigando no Natal, por política, né? Futebol, né? Mostra união Mas é isso, é consistente, entendeu? Que bacana. Me conta alguma outra história que você entende que foi um super case com você? Puxa vida, tem... Não sei se cases, mas tem história. História tem um monte, né? Uma história interessante que você vê de... Cara, eu sempre fui atrás na minha carreira de começar coisas. Então, na Balduco eu comecei Visconti, eu estava na Diageo quando aconteceu a compra de Pioca. Eu fui para Pioca justamente pela transição. Era uma aquisição, imagina, vendendo Johnny Walker, agora tem que vender cachaça. Era uma coisa muito nova. Então, na Campari, por exemplo, Aperol tá aí, as pessoas tomam Aperol hoje, mas não existia. Não existia. Como é que você cria um hábito novo? Né? E uma coisa assim que não existia no mercado. Não. E só existe essa marca, né? Não é tipo gin que tem várias marcas. Não, a Aperol foi um desafio... Assim, a Campari no Brasil estava no momento de reposicionamento, né? A Campari é dona de várias marcas mais populares. Dreyer, Drury's, Old Date, vocês devem ouvir falar. E é uma empresa que dependia disso. E num determinado momento, não é o que é a Campari no mundo. A Campari do mundo é uma empresa premium, de marcas premium. Então, eu entrei para fazer essa transição. Como é que eu transito o portfólio? A gente escolheu algumas marcas, dentre elas estava a Aperol. Tinha outras, né? Porque a Aperol é um patrimônio da Campari. Só que era um negócio diferente para contar a história. Imagina, líquido amargo, doce, laranja, caro para misturar com espumante no bar. Difícil. Mas acho que o que estava por trás é não negar a origem da marca. Então, assim, eu sou italiano, eu sou de Veneza, lá é assim que se faz, o Aperol Spritz é um patrimônio italiano, você vai para Itália, você vê todos os lugares a galera tomando. Então, aos poucos, a gente foi contando essa história. Via bartenders, muito influenciador, consistentemente os influenciadores pregando um pouco esse lifestyle diferente. E a coisa foi acontecendo aos poucos, até que o momento que ganhou escala, né? E ativação em bar, esse tipo de coisa também. Bar, bartender e influenciador. Então, assim, visibilidade no bar. A gente pegava alguns consumidores contratados para ficar andando com a taça laranja, porque a taça fazia né? Sozinha ela é um outdoor ali, né? E influenciador. A gente tinha consistentemente nos 3 primeiros anos... Foi quase no começo do social media virando uma ferramenta de marketing. Foi isso que fez a marca começar a aparecer e as pessoas tomarem. Bacana, interessante, porque Campari a gente pensa que é só um produto, né? Não, sabe que é uma marca toda onde tem várias outras subcategorias. O mesmo desafio no mesmo momento foi... Todo mundo conhece Campari, né? Campari recentemente estava na moda aí por outros motivos, né? Não tão legais para a marca aí, mas Campari sempre foi o vermelhão do boteco. Todo mundo sabia disso. E não é Campari no mundo. Campari no mundo é um bitter super prestigiado para fazer drinks. E tem uma linha de coquetelaria italiana muito legal. Foi daí que surgiu, a partir da origem, olhando como é que é a marca no seu core, Negroni. A gente começou a tentar reposicionar lá atrás Campari através do Negroni.
Negroni hoje acho que virou... Bem as famoso, pessoas conhecem mais. Mas foi um pouco dessa iniciativa de trazer... Meu ponto é sempre voltando para a origem. Quando você volta para o teu core, você descobre alguma coisa muito legal, uma história muito legal para contar. E aí te gera criatividade, aí te gera caminhos. Então. Não, Negroni virou um negócio famoso que as pessoas produzem em casa, né, Ana Lu? Ana Lu é uma Opa. delas que produz em casa, tem o barrilzinho, Envelhece, enfim, né? envelhece. É outro nível a categoria É, aqui, muito mas legal. é muito legal essa questão. Então, olha só, a história do Negroni é porque a coquetelaria italiana... Existe uma base da coquetelaria italiana que chama Milano Torino, que é o Campari com vermute. Essa base te dá vários drinks. Te dá o Negroni, te dá o Boulevardier, Sbagliato, te dá uma porrada de coisas. E a gente começou a contar essa história para os bartenders aqui, que não conheciam exatamente. A gente pegou os caras, leva para Itália, faz os treinamentos com os bartenders de lá. E aí a coisa começou a andar, através dos bartenders, que começaram a envelhecer seus próprios Negronis, e as pessoas começaram a gostar, e a gente achou um núcleo de consumidores mais interessados, os mais Faria Limers, e aí a coisa começou a expandir através de influência, mas se eu fosse resumir a história, volta para tua origem e vê por que lá no começo você foi legal para alguém. Essa é uma história legal. Se foi legal para alguém, você tem uma história bacana para continuar contando. Porque às vezes no meio do caminho a gente quer começar a replicar o que os outros estão fazendo de sucesso e perde a essência. E aí você acaba perdendo totalmente a linha do que você está fazendo e seu propósito, que é completamente diferente um do outro. Eu acho que tem umas marcas que estão nessa linha hoje, de surfar modinhas. Muito. Foda, né? As marcas, de modo geral, principalmente em rede social. Eu vejo que eles estão muito perdidos, sem uma estratégia. Então, o que o outro fez que viralizou e que dá para tentar replicar. Né? E não funciona igual. Não é receita de bolo. Você precisa entender seu público, sua comunidade. Hoje eu falo que comunidade é mais forte do que o próprio conteúdo. Porque o conteúdo é replicável, mas a comunidade, aquelas pessoas que te seguem, que gostam da sua marca, do seu produto, do seu serviço, são únicas ali. Então... são as pessoas que alguém vai ter um hater ali que vão defender a marca, né? Então, eu vejo que perder essa essência, você perde todo esse contexto de comunidade. Eu tô nessa linha também. Eu tava meio, talvez, com um certo tendencioso a achar que tem um... Qual que é o meu... O que eu acho que tá rolando hoje? Justamente pela complexidade de meios, as marcas se perdem no desejo de entrar na moda, de perder relevância. E aí, nessa loucura mental... a galera entra, você para de usar as tuas fortalezas, se diferenciar e ser legal, entendeu? E ser relevante. Então, você quer ser mais antenado do que ser relevante. Relevante é porque tá na sua essência, né? Tá na sua origem. E você falou um negócio que é muito legal, a questão da potencialidade, né? Matriz SWOT é matriz SWOT desde sempre, né? E eu vi o Rafael Kiso, que é cientista de dados aí, que a gente segue muito dentro da agência também, falando que matriz SWOT ainda hoje não deixa de ser a matriz SWOT. A gente também usa nos planejamentos estratégicos, porque a gente olha a potencialidade do cliente. A gente não pode mexer nisso. A gente tem que pensar nas ameaças e nas fraquezas, mas a potencialidade é onde a gente tem que ter o drive. E é isso, né? Na loucura do... Puta, não, você vai colocar, sei lá, TikTok é uma tendência, eu preciso entrar. Não sei se você precisa, entendeu? Vamos ver. Você tem... te ajuda a contar a sua história diferenciadora. Eu ainda uso direto aquele framezinho que tem no livro de Equity, que é... Eu tenho um insight, eu construo atributos funcionais, atributos emocionais e o meu benefício emocional. Eu sei que é meio óbvio, mas para mim ainda é o fundamento para eu fazer qualquer outra coisa. O óbvio é óbvio para você que tá ali dentro, mas olha como o óbvio te traz toda essa história. Cara, muito doida. Eu fiz um lançamento em Dorflex, chama Dorflex Uno, que é um Dorflex para dor de cabeça. Funcionou. Tá em todo lugar, então fez a marca voltar a ganhar market share depois de muitos anos e não ganhava. Basicamente olhando essa matrizinha. Então, o que o consumidor quer? Cara, ele quer marcas acessíveis, com credibilidade, para resolver um problema que a maioria das dores são dores de cabeça. Tem todo um mapeamento do tipo de dores no corpo. A farmacêutica é boa em fazer essas coisas. Mas em criar proposta depois a partir de produto, é o mesmo Dorflex, com a formulação, dipirona 1 grama, que é basicamente a Novalgina, só que construído a partir do argumento que é para dor de cabeça. É muito bom para dor de cabeça. Mas sabe quando você muda o mapinha? Então, o que eu sou? Eu sou dipirona. Funciona para dor de cabeça. O que eu quero criar de atributo emocional, né? De benefício emocional? Quero que você continue o seu dia a dia, cara. Você não pode parar. Qual é a dor que eu vou sanar aqui? Simples assim, ó. E aí surgiu um lançamento que deu muito certo para a marca. Então,
acho que o simples ainda... No ambiente complexo, o simples ajuda muito. Eu brinco muito que o arroz com feijão bem feito ainda Puta, é um cara, arroz com ainda feijão é bem feito. matador, Aquele caseiro, né? Exato. Não precisa gourmetizar Não. um óbvio, assim. Se O você arroz ainda da não mãe tem ainda é matador, né? O feijão da mãe saudade, ainda é né, do arroz com feijão da mãe. Puta, nem fala. Mas é aquela coisa, né? Da gente conseguir... dá pra gente mudar as fórmulas, dá pra gente ir testando, mas não esquece o básico. Né? Você precisa ter uma estrutura para realmente crescer dentro disso. Eu sou dessa linha. E você teve também uma passagem na Kimberly, né? Tive, mas aí foi uma das loucuras, das tentativas de... Porque na Kimberly foi B2B. Falei, cara, já tô um tempo... A minha história toda é em B2C, né? E muito marcas que dependem do varejo, tem toda uma dinâmica que... Eu falei, cara, tem um outro marketing rolando aí. E com a digitalização das coisas, eu falei, cara, acho que o B2B vai me dar uma outra perspectiva que eu não tenho no meu repertório de coisas. Então, eu fui para B2B. Então, sabe quando você vai no shopping, você encontra lá o papelzinho da... papel toalha. Então, a venda, o relacionamento, o cliente são grandes empresas, são shopping centers. O que muda na história? Eu acho que o fundamento continua. Você precisa ainda criar uma referência de marca legal, posicionamento muito claro, um propósito e tudo mais. Mas os canais são diferentes. Então, é muito one-to-one, né? Então, você senta com, sei lá, com uma rede de shopping, aquilo é metade do teu faturamento do ano. O cara compra tudo. Então, é uma conversa one-to-one. E, às vezes, dentro disso, não tem um valor agregado tão grande, né? Você não tem tantas campanhas de marketing. Não. O cara vai muito por preço, né? Porque ele comprar da Kimberly ou da Santer é meio que igual para ele, assim, vai secar a mão. Ele não vê uma diferença. Sim, mas sabe que eu fui aprendendo isso no meio do caminho. Tem uma dinâmica em B2B que você agrega... aquele mesmo mapinha que eu, né? Atributos funcionais e emocionais. Se você agrega outros elementos que não necessariamente relacionados ao produto, você cria valor para o cara. Então, por exemplo, o serviço. Eu falo, puta, a Kimberly tem reputação, a gente, por exemplo, tem uma estrutura de entrega logística muito melhor do que um determinado outro concorrente. Então, você, shopping center, que abre das 10 até meia-noite, 10 às 10, cara, se faltar papel no teu banheiro, você tem que fechar aquele banheiro. Então, você vai prejudicar o teu fluxo. Então, eu garanto para você que nunca vai faltar papel para você. Então, eu tenho uma estrutura logística, caminhõezinhos que entregam na hora que você quiser, com um horário agendado, que você não vai ter dos outros. Aí você sai de um diferencial de commodity 100%. Exato. Você agrega serviço. Então, uma outra perspectiva de que a história que eu conto de marca tem a ver com agregar valor através de outros elementos que o produto é limitado, né? Tem uma certa limitação de produto. E o fato de você conseguir ter conversas usando ferramentas mais digitalizadas. Então, por exemplo... Eu preciso, para fazer um número do ano, por exemplo, numa empresa B2B, você precisa vender para 50 clientes. Você não tem que chegar em 1 milhão de clientes. Você vende em 50 clientes. Em 50 clientes, você sabe quem são, o que eles fazem, como é que eles compram, qual é a necessidade individual de cada um. Então, você consegue individualizar a conversa. Então, é uma dinâmica diferente. Eu aprendi algumas coisas interessantes. É bem diferente, né? Bem diferente. Se você vai numa coisa de volume, escala... E a questão de campanha, ali você vai muito numa experiência do cliente, entender onde é a dor, onde você pode se diferenciar para você trazer, não é só produto, é o serviço agregado, né, que você coloca. Engraçado, eu vou dar 2 exemplos. Mesmo produto, clientes diferentes. Eu não vou lembrar exatamente o nome do escritório. Vamos pegar, por exemplo, a XP. A Kimberly vendia para a XP, para os banheiros da XP. Cara, ele não tá... a preocupação dele é ter um excelente produto no banheiro para os funcionários dele. É uma questão de experiência, de qualidade e tudo mais. O mesmo produto é vendido para a BRF, nas 50 plantas de produção que eles têm no Brasil inteiro. São 4 turnos por dia, não pode parar nunca aquele negócio. A preocupação dele não pode faltar papel. Se falta papel, bate o sindicato, tem que fechar a porta para um turno inteiro. Mesmo produto, prejuízo. Dinâmicas diferentes. Então, só em B2B eu consigo fazer esse approach diferente. Para esse cara eu vou oferecer uma coisa, para esse cara eu vou falar mais de serviço logístico, para esse cara eu vou falar do meu papel folha dupla, que no toque da mão, óleo suave. Então, tem um approach diferente. É o básico do marketing que ainda se manifesta nessas coisas. No B2B, você precisa também ter uma ação de encantamento, né? Total. Então, você precisa entender a necessidade
para você trazer de fato qual é a dor que você vai arrumar ali dentro. Né? Marketing é para embelezar tudo, não importa se você faz papel higiênico ou Macallan, ele ajuda em tudo, ele está ali para fazer isso. E hoje, dentro do universo bebidas, né, que é o que você transitou mais, eu acho, quais são hoje as ferramentas que você usa mais? Você pode falar disso? Posso? Opa, claro. Não, hoje eu diria que assim, o bar é o nosso centro, que é onde a coisa acontece. Eu estou generalizando, né? Porque você fala bar, você bota tudo no mesmo grupo. Tem 300 tipos de bares no Brasil. Mas a depender do posicionamento de cada marca, você foca mais um tipo de bar ou outro. E aí, quando eu falo bar, você tem tudo que acontece dentro do bar. Aliás, tudo que acontece dentro do bar, para quem frequenta bares, é pensado. A mesa, o que está na mesa, o cardápio, o que está atrás do balcão, o bartender, se ele chega e te oferece uma coisa, ou se ele não te oferece nada. Tudo aquilo é uma dinâmica da indústria das marcas com o dono do bar. Então, aquilo é um grande laboratório de ativações de marketing. Se não é pensado, deveria ser, né? Então, ali está boa parte da minha atenção, né? Seguido hoje, de verdade, se eu pensar no mundo digital conectado com influenciadores, ele é talvez a minha segunda maior ferramenta. Porque as pessoas estão no mundo digital, né? O digital pode ser o Instagram, é o drink que é instagramável, é o carinha influenciador super legal que foi visto bebendo e está naquele bar específico. Então, de certa forma, gera uma cadeia de influência. Então, esse segundo layer é o que toma mais atenção. Depois as mídias tradicionais, né? Uma campanha de TV ainda continua acontecendo aí, firme e forte. Depende do objetivo da marca. Se eu estou começando uma marca do zero, Jim Beam nem todo mundo conhece. Eu preciso criar awareness muito rápido. Então, depende do público também e da questão de poder de consumo, né? Exatamente. Se é um consumo com um ticket menor, com um valor menor, criar algo TV massificada é mais rápido você criar isso. Eu vou para o YouTube e faço um impulsionamento mais massivo. Definitivamente não é o caso de Macallan. Não é definitivamente no caso dos whiskies japoneses. Super exclusivo, e aí eu vou criar relacionamento. Então, criar círculos de relacionamento. Aí, a CRM tem uma parte importante aí de CRM. Imagina que eu chego um rótulo no Brasil de 50 anos. Uma Macallan de 50 anos. Custa uma fortuna. Eu tenho uma garrafa para vender. Eu sei exatamente quem compra aquela garrafa. Eu não vou gastar dinheiro fazendo qualquer outra coisa, a não ser eu mandando um e-mail pro cara e chegou o rótulo de 50 anos, só você vai ter. É isso. Então, eu resolvi minha vida com um e-mail. Não é só isso, né? Você tem um relacionamento que você construiu ao longo do tempo com esse consumidor específico. Mas porque a gente já está falando de um produto que ele se vende sozinho. É completamente diferente. Ele já tem um posicionamento de marca, ele já tem uma questão de status totalmente diferente. Que aí volta para o fundamento, né? O posicionamento está estabelecido, Macallan nunca, no caso de Macallan, nunca abriu mão disso. Isso está sempre registrado na cabeça das pessoas. Comunicar via um e-mail é simplesmente um canal, né? Pode ser um WhatsApp, de repente. Cara, posso falar? Já teve venda pro WhatsApp, hein? Não duvido. Hoje, no mundo digital, então é aquela coisa assim, temos uma lista de transmissão, temos uma garrafa, valendo, né? É tipo isso. Chega rótulos de 20 mil reais, de 50 mil reais, para mais. Tem rótulos que, inclusive, passam por leilão. Então, assim, quem pagar mais, leva. Uau. Não no Brasil, né? Lá fora. São rótulos que nem chegam no Brasil. Mas é nessa escala, assim, Mas, de novo, então você perguntou quais ferramentas, né? Depende muito do quem é o seu consumidor e qual o estágio da marca. Se eu estou começando uma marca do zero, para que as pessoas conheçam, eu vou para os meios mais massivos. Então, não é o caso de Macallan, que é super... Né, fechado aí. Hoje, dentro do grupo, vocês têm a Macallan? Então, a Beam Suntory, ela é uma empresa nipo-americana. Metade japonesa, metade americana. E no meio do caminho foi comprando várias destilarias no mundo. Tem a parceria com Macallan, tem outros maltes escoceses e assim vai. Então, você tem whiskies japoneses, Hibiki, Yamazaki, Hakushu, todos super single malts raros também. Tem Jim Beam, americano, Maker's Mark. Você já viram uma garrafa que tem um selinho vermelhinho? Não? Tipo uma cera de cara? Depois vocês dão uma olhada. Então, faz parte do grupo. Então, ela é uma empresa que tem algumas marcas de bourbon, de whiskies americanos, várias marcas de whiskies japoneses, várias marcas de whiskies escoceses. Então, tem um portfólio super completo. Tem jeans, tem um monte de coisa aí no meio do caminho. Que
Bacana. E a gente nem conhece, né? Pelo nome da empresa, ela é um grupo... Ele é novo no Brasil? No Brasil é. Então, por isso que a gente isso. está estabelecido há pouquíssimo tempo aqui no Brasil. Então, a gente já começa já com a festa rolando, né? A Diageo já está aí há muito tempo, a Pernod já está aí há muito tempo, a Campari já está aí há muito tempo. Bacana. E falando aí um pouquinho de inovação, né? Tem inteligência artificial que está rolando muito. Na nossa área é um negócio que está super... Eu brinco que é um 7-1, né? O Brasil, a Alemanha, a gente apanha todo dia com essas mudanças. Você vê alguma modificação dentro do comportamento, até de criação de conteúdos, de materiais, ou de até dos fake news, né? Com produtos, enfim. Algo nesse sentido. Puta, essa é a pergunta, né? Essa é a pergunta de $1 milhão. Eu acho assim, hoje qualquer afirmação contundente sobre o que vai acontecer tá errada, né? Então, acho que o espírito correto é observar de maneira bem atenta e tentar se adaptar. Eu ouvi uma frase muito boa, que se você não está com medo de inteligência artificial, você não entendeu, ou você está desinformado, ou você não entendeu. Vocês têm usado alguma coisa ou não? Então, ainda? da prática não muito ainda. E acho que eu vejo um movimento de todos os parceiros, agências, ainda não está na rotina. Não está na rotina. Mas tá muito aí, né? Eu já fiz algumas experiências, bota no chat GPT para criar um texto de, sei lá, de um evento que a gente vai fazer. Cara, sai perfeito, sai lindo, maravilhoso. Na medida que você vai conversando mais eficientemente com a ferramenta, ele te dá coisas incríveis, né? O que eu acho que vai acontecer ali, cara, vai mudar tudo. Vai mudar tudo. Eu vejo que dentro disso, né, é por achismo que a gente tem dentro da percepção do que a gente vai olhando, mas que não acho que extingua as profissões, mas a gente vai ter que ter modificações mais fortes do que a gente já vem tendo dentro do nosso mercado. Dúvida. E a ferramenta, ela vem como um apoio. Não acho que ela substitua bons profissionais, mas bons profissionais que entendam do mercado e estejam prontos para usá-la. Mas que, sem dúvida, ela traz uma agilidade, um ganho e eficiência aí muito grande. Por exemplo, tem algumas áreas... Você acha que marketing é um ambiente também complexo, né? Tem várias expertises e funções dentro de marketing. Você não acha que uma parte delas, com inteligência artificial, são substituídas, assim? Mas isso, muitas coisas já mudaram, né? Se você for olhar, antes a gente usava coisas para renderizar vídeos e não sei o quê. Hoje tem aplicativo que faz isso. Um filtro que era uma edição de um Photoshop que você demorava. Então, mas você precisa ainda de um ser humano ali atrás para aplicar. Então, eu acredito, assim como totens, que agora você faz pedido no McDonald's pelo totem. Então, rapidinho já... tem algumas, mas você precisa de alguém lá dentro operando. Então, tem algumas coisas que, obviamente, vão mudando. A tecnologia vai nos permitindo isso. Inteligência artificial vai acelerar esse processo dentro do nosso meio, mas a gente ainda precisa de ser humano. Talvez a gente reduza capacidade, por exemplo, de assistentes, de pesquisas, de muitas coisas, você enxugue, mas as pessoas sêniores para lapidar aquilo que sai dali, bruto, porque a gente tem material até 2021 ali, né? Então, você ainda precisa de um contexto. Ainda. Né? Sabe o que eu acho? Eu vou fazer uma afirmação ousada aqui, vai. Eu acho que de tudo que vai mudar, talvez a que vem depois, ou que ainda a parte de marketing, olha que filosófico, mais humana, talvez é o que seja afetada depois. Não sei se vai ser... Total, a parte emocional, porque eu vejo que o robô, ele não consegue ainda. Porque uma dinâmica é difícil. Vamos imaginar o seguinte, eu já estava tendo uma discussão com uma chefe minha sobre posicionamento de marca e tudo mais. Então, a gente estava falando de Dove. Sei lá porque a gente está falando de Dove, mas é puta case legal, né? Como foi construído Dove. Dove é a beleza real, mas tem uma história muito animal por trás de como é construído, né? Numa categoria comoditizada, eles mapearam uma tendência, um comportamento e uma atitude não atendida por ninguém, nenhuma marca massiva, que é esse entendimento, essa relação com a beleza, com o cuidado do corpo, e dali construir toda uma história de Dove. Quebrar padrão, né? O 1/4 de creme hidratante, ele te dava um reason to believe, ainda é o basicão do marketing, né? Mas isso era o porquê você usa Dove para ter orgulho da tua beleza. Eu não sei como a inteligência artificial pode fazer essas associações e gerar um posicionamento. Talvez chegue lá, mas eu acho ainda, não sei, me parece tem que posterior. partir da ideia de alguém. Alguém tem que dar um input, né? Alguém dá um bom prompt ali para que, de fato, se construa uma ideia, uma campanha, uma execução. Mas ela pensar sozinha, eu também
Não vejo por enquanto, né? Mas, por outro lado, quando você vai botar essa campanha na rua, e vai criar um ambiente digital, mais um ambiente, aí eu vejo a inteligência artificial te dando isso pronto. Assim, ó, tá aqui, meu filho, faz isso que vai dar certo, melhor retorno sobre investimento, melhor tudo, tá aqui. Aí eu acho que é mais rápido. Quais áreas de campanha, aí você sai de uma inteligência artificial para outra, né? Você só fica migrando as aplicações. Mas você precisa de alguém ali atrás para operar isso, ainda. Então, mas hoje você precisaria de 10. Você vai substituir para 1, 2, né? Cara, isso é... Em escala, isso é louco. Por isso que eu digo que as pessoas, elas vão precisar se atualizar. Bons profissionais vão ter mercado desde que eles se atualizem e estejam aptos a operar máquinas. Sem dúvida. Isso. Então, o tempo que você demoraria para criar conteúdos, hoje em dia você reduz um planejamento, o tempo de imagens, o tempo de muitas coisas. Então, remodelar todo o nosso sistema de como que opera. Né? Não, sem dúvida. Mas é isso. Então, vai rolar rápido. E o difícil é saber como se atualizar exatamente, né? Você não tem essa dificuldade? Assim, tá rolando inteligência artificial, corre atrás. Hoje eu falei, tá bom, corro atrás do quê? Então, hoje eu sigo alguns canais, e é engraçado você falar, por exemplo, de TikTok, né? Será que meu público tá lá? O meu TikTok, ele não aparece dancinha. Ele aparece inteligência artificial. Porque você já... Porque é um negócio de... Seu algoritmo já tá meio Meu algoritmo, ele não procura a dancinha, porque não é isso que ele sabe que eu quero ver. Ele vai muito pelo seu comportamento de uso ali dentro e da forma como você colocou seus interesses lá quando você se cadastrou. Legal. Então, TikTok não aparece meus amigos. Aparece coisas, principalmente gringas, que é onde eu vou buscando algumas coisas. Tipo de fonte de informação, de instrução para várias outras coisas. Exato. Então... esse eu uso exatamente assim. Te passo alguns aí. Não precisar. Eu uso redes sociais para isso. Eu sou meio low profile em rede social, mas eu uso para isso. Por isso que eu até agradeço de você ter vindo aqui. Não, de jeito nenhum, eu que agradeço o convite. Me sinto lisonjeado. Muito feliz aí com sua participação. A gente tem um momento aqui. Nosso megafone. Uau. A gente não liga para não estourar o ouvido de todo mundo em casa. Trabalho aqui. Mas se você pudesse deixar uma mensagem para o mundo... Nossa, fingindo que eu tô falando aqui assim? Isso. Caramba, Com certeza ele vai virar um corte do podcast, então pode fazer mesmo? Bem bonito, que a gente vai postar. Vai te marcar, low profile. Eu vou soltar uma como que chama? Uma populista, pode ser? Claro. Mensagem populista. Marqueteiros do mundo, não esqueçam do básico. Não esqueçam dos seus posicionamentos. É o que faz a coisa funcionar ainda. Muito bacana. Tem que falar gritando ou não? Já deu, já. Não, acho que dá. Quer fazer de novo, assim, para fazer um bom corte? Não, tá ótimo. Assina pra gente, por favor. Já passou uma galera aqui já, hein? A gente quer encher esse megafone. E a ideia é depois que encher, cria outro. Tá aqui. Bacana, André. Super muito obrigada. Obrigado. Me diz uma coisa, as pessoas te acham, não te acham? Coloca quais são as redes da tô lá no LinkedIn, tô lá tem Instagram, mas procura lá, André Thiago Rodrigues, LinkedIn, sou eu. Esse sou eu, LinkedIn é uma boa. Esse é você há muitos anos já, né? A gente já se conhece há muitos e muitos anos. Poxa, é verdade, mais de 20? Mais de 20. 30. Nossa, 30 anos de amizade. É verdade. Tá muito bom. Super obrigada pela sua participação aqui. Fico muito feliz com a sua vinda. E esse foi mais um Tecla Sabe Podcast. Siga a gente aqui e procure a gente nas redes sociais, @Tecla Sabe Podcast ou @Caro Fernandes.